Talvez Jesus vai puxar a nossa orelha, porque quando eu estava lendo em casa, ele estava puxando a minha. E talvez não, eu falei, Senhor, que seja a sua direção. Se o Senhor quer doutrinar a igreja, o Senhor doutrina. Se o Senhor quer falar o que o Senhor quiser, quem fala aqui é Deus, amém, irmãos? E essa palavra é uma palavra muito forte, porque Mateus ele falou aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Glória a Deus. Aqui a Bíblia diz que pela iniquidade aumentar o amor de muitas pessoas irão esfriar. Esfriar em que sentido? No relacionamento com o Senhor Jesus. Esfriar no relacionamento com Deus. O que acontece quando um relacionamento acaba tendo o seu amor esfriado? Quando esfria o amor no relacionamento, o que acontece, gente? O relacionamento acaba, não acaba? Eu vou dar um exemplo de um casal. Um casal que começa ali naquela flor da idade, namorando. E no início, quando ele está namorando ali, né, está se conhecendo, é aquele amor, aquele chamego, né, você dá presente, você recebe presente, né, você fica ali naquela vontade de ver aquela pessoa, de abraçar. Aí você fala meu bem, né, meu amor, meu não sei o quê. E você fica naquele, é o amor, é o primeiro amor que você está vivendo com aquela pessoa. Então no início ali é aquele amor, aquele chamego, é aquela paixão. Só que aí passado um tempo você vai em casa. Aí vai passando o tempo, o amor esfria. Aí aquela mesma pessoa que falava meu bem, meu amor, fala assim, seu miserável, seu cachaceiro. Não é assim? No início é meu bem, meu amor, tá abraçando. Aí quando o amor esfria, dorme separado. Aí tudo muda. Não é mais meu bem, não é mais presente, já é um tapa na cara, muda toda a situação, porque o relacionamento, o amor esfriou. E quando o amor ele esfria no relacionamento, o que acontece? O relacionamento acaba. Porque um relacionamento sem amor não dura, não permanece. Então o relacionamento ele só vai permanecer se tiver amor. Quando as pessoas chegam e me falam, pastor, o que você acha ao casar com fulano? Eu falo, você ama uma pessoa? Ah, pastor, eu não sei. Eu falei, então não casa não. É por quê, pastor? Porque se você não ama, você não vai suportar os defeitos da pessoa. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Você fica do lado de uma pessoa cheia de defeito, cheio de problema, mas você não larga a pessoa, você suporta os defeitos da pessoa por causa do amor. Tem um ditado popular que as pessoas falam que o amor é cego, não tem esse ditado? Porque o amor não deixa você enxergar o defeito. O amor não deixa você enxergar o lado ruim. A pessoa pode estar errando com você, mas você está tão cheio de amor que você não enxerga aquele erro. A pessoa pode até falar com você, você não vai querer acreditar no que a pessoa está falando, porque você está completamente apaixonado, voltado por esse amor. Então quando tem amor, meus irmãos, o relacionamento ele permanece. O relacionamento ele não acaba. Mas quando não tem amor, o relacionamento não dura. Às vezes vai na marra, na pressão, mas não vive bem. E com Jesus é assim, meus irmãos. Com Jesus é a mesma coisa. Se o nosso amor com Jesus, nós tivermos o primeiro amor, o nosso relacionamento com Ele vai ser um relacionamento bom, um relacionamento duradouro, vai ser um relacionamento firme. Mas se o nosso amor para com Jesus esfriar, o que acontece? O relacionamento com Jesus acaba. Agora, se nós tivermos o primeiro amor, se tiver aquele primeiro amor, você faz tudo diferente. Lembra do namorado que eu falei no início? Quando você está no primeiro amor com Jesus, é tudo diferente na sua vida. Você fica naquela vontade de ir para a igreja. Você tem aquela vontade de ir para o culto. Quando você está no primeiro amor com Jesus, você tem aquela vontade de ler a Bíblia, aquela influência. Quando você está no primeiro amor com Jesus, você tem aquela vontade de orar, de viver uma vida de oração. Quando você está no seu primeiro amor com Jesus, você tem aquela vontade de jejuar. Você tem a vontade de largar tudo aquilo que não presta, que não agrada a Deus, para viver esse relacionamento, esse compromisso com o Senhor. Esse é o primeiro amor. Mas quando o nosso amor com o Senhor, ele esfria, o que acontece? A gente não ora mais, a gente não lê a Bíblia mais, a gente não vem por culto mais, a gente não vigia mais, porque o amor esfriou. Não dá mais naquele primeiro amor. E o perigo é nós perder o primeiro amor. Porque se nós perdermos o primeiro amor, nós corremos o risco de perder a nossa salvação.
A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus escrevendo uma carta para uma igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, meu irmão, era uma igreja que no início ali, quando eles começaram a aceitar Jesus, o povo começou a batizar, era aquele fervor, era aquele amor, era aquela paixão, o povo jejuava, o povo orava, o povo buscava santidade, o povo era um povo diferente, era um povo crente mesmo, sabe? Só que foi passado um tempo, a Bíblia vai dizer que aquele povo foi esfriando no amor. E quando esfria, o que acontece? Deixa de vigiar, deixa de orar, deixa de ter compromisso, leva a vida com Deus de qualquer jeito. E aí o amor daquela igreja foi esfriando. Só que Jesus escreveu uma carta para aquela igreja, e nessa carta Jesus falou para aquela igreja. Jesus primeiro elogia aquela igreja. Jesus fala assim: olha gente, eu conheço a obra de vocês, tudo que vocês fazem. Eu sei que vocês têm sofrido perseguição, têm resistido, vocês têm evangelizado, têm dedicado à obra. Mas uma coisa eu tenho contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Aí Jesus falou assim: lembra aonde vocês caíram? Arrepende e volta ao primeiro amor. Senão eu vou vir até vocês e vou tirar de vocês o seu castiçal. O que é o castiçal? O castiçal era usado lá no Antigo Testamento para trazer luz para o tabernáculo. Era como se fosse uma taça que tinha 7 pininhos, onde eles colocavam azeite, e ali eles acendiam, né, a lamparina e trazia luz no tabernáculo. Então o que o castiçal representa? Representa a presença de Deus. É a presença de Deus que traz luz na sua vida. É a presença de Deus que te salva, que te cura, que te restaura. É a presença de Deus que muda a sua vida. Agora o que acontece se Jesus tirar a presença dele da igreja? O que acontece? A igreja perde a salvação. O apóstolo Paulo falou assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então se eu perder o Espírito Santo, se eu perder a presença de Deus, não tem como eu herdar a vida eterna, não tem como eu ter salvação. Então Jesus está alertando a igreja de Éfeso. Jesus está falando: olha, vocês perderam o primeiro amor. Lembra da onde vocês caíram, arrepende e volta para o primeiro amor. Porque senão eu vou ter que tirar de vocês os seus castiçal. Eu vou ter que arrancar a minha presença de vocês. Então o que Jesus queria que aquela igreja fizesse? Voltasse aquele primeiro amor. Jesus estava com saudade quando aquela igreja cantava com o coração para ele. Jesus estava com saudade quando aquela igreja orava com o coração, quando aquela igreja fazia com amor, com dedicação. Ele estava querendo isso daquela igreja. Só que nos dias de hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o amor esfriou. E esfriou muito. Hoje o que a gente vê são pessoas sem compromisso com Deus. Esse dia um rapaz foi questionar comigo e falou: pastor, ele pegou e falou assim, que eu postei uma foto, não sei se vocês viram, um tanto de amigo. Eu falei: eu sem Jesus e depois com Jesus. Quem viu? Era um testemunho. Aí o rapaz pegou e falou assim, tá na foto, falou: ô pastor, como é que você fala que nós estávamos sem Jesus, moço? Eu tinha Jesus. Eu falei: meu amigo, eu vou ser sincero para você. A vida que nós levávamos no mundo, afastado de Deus, fazendo a vontade do mundo, da treva. A Bíblia diz que não tem comunhão a treva com a luz. Nós não podemos prender um jugo desigual. Ou eu sou da luz ou eu sou da treva. Eu tinha Deus na minha vida, rapaz. Você conhece a minha vida. Ah, pastor, que nada, rapaz. Se a gente não arrepender do nosso pecado, entregar a nossa vida para Jesus, meu amigo, não adianta reza de 7º dia, não adianta fazer outra oração para poder levá-lo para o purgatório, que já era, meu amigo. Ou nós arrepende agora, vai para o primeiro amor e busca a salvação, ou a gente escolhe o caminho da perdição. E hoje o que a gente vê, sabe o que é? A igreja fria, perdeu o primeiro amor, perdeu a sensibilidade. A gente não vê amor dentro das igrejas. E esse amor vale por tudo. Quando você está no primeiro amor com Jesus, meus irmãos, quem está entendendo? Glória a Deus. Quando você está no primeiro amor com Jesus, meus irmãos, você faz tudo diferente. Quando você vive um primeiro relacionamento firme com Jesus, você vigia no que você fala, você não fala mal do irmão, você não critica o irmão. Quando você está no relacionamento com Jesus, você não quer saber
fofoca, você não quer saber de calúnia. Você quer ficar ali focado no que Deus vai falar para você. Você quer ficar ali focado na promessa de Deus. E é assim quando a gente está na presença de Deus. Só que hoje, irmãos, eu tenho recebido várias notícias, muitas pessoas conversam comigo, e é tanto problema que tem dentro das igrejas. Não estou falando que só aqui, todas as igrejas, a gente vê tanto problema. É o irmão falando, eu vou sair da igreja, o outro está falando de mim, eu vou não sei o que não sei. A gente vê porque isso é falta de quê, irmão? Falta de amor. É a falta de amor. A gente vê as pessoas querendo cuidar da vida de outras pessoas. Hoje quando eu estava orando, sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Ele falava para mim assim, olha, quando uma pessoa quer cuidar da vida da outra, tem que cuidar direito. Eu falei, como assim, Senhor? Aí o Espírito Santo falando comigo, né? Uma pessoa que fala mal da outra, que cuida da vida, fulano é assim, assim. Aí ele falou assim, quando uma pessoa quer cuidar, tem que cuidar direito. Eu falei, mas como assim, Senhor, cuidar direito? Ele falou, já que a pessoa quer cuidar, por que ela não paga a conta de energia dela? Não faz a compra do mês? E eu parei, o Senhor falando isso comigo, e Deus falando isso no meu coração. Eu falei, mas o que Deus, aonde que Deus quer chegar? E Deus me mostrava a falta de amor dentro das igrejas. Hoje a gente vê igrejas um falando mal do outro. Aquela igreja lá não é de Deus não, a minha é. A outra, irmão, isso é falta de amor. Isso é falta de Jesus na nossa vida. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos comunhão com Deus, nós temos um relacionamento, vivemos o primeiro amor, quando você não dá assunto a nada, você não está nem aí. E quando você vê uma pessoa fazendo errado, você ajuda a fazer certo, você não vai criticar, você não vai falar mal, sabe, você não vai. E hoje, irmãos, o que a gente vê, a pessoa chega e me pastor, você viu fulano está devendo isso aqui. Eu falei, irmão, por que você não paga a conta do fulano lá então? A gente tem que parar, sabe de quê, meus irmãos? A gente tem que parar com esse negócio de importar com a vida das pessoas. E sabe o que nós temos que importar? A nossa vida com Jesus. A nossa vida com Deus. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que olhar para o nosso relacionamento. Como que eu estou com Jesus? Eu estou vivendo o primeiro amor com Jesus? Eu estou vivendo um relacionamento com Jesus? Eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Porque quando eu quero cuidar da vida de outro, eu esqueço da minha. E a minha acaba sendo a mais descuidada. Quem está dentro de glória a Deus? E o que a palavra está falando aqui? Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo um tempo que o amor esfriou. O amor está frio. E a palavra de Deus vai dizer, você pode profetizar, você pode falar em língua, você pode ter o dom da fé de transportar um monte para um lado e para o outro, você pode falar a língua dos anjos, você pode falar a língua dos homens, você pode ter o que for, mas se você não tiver amor, nada presta. A palavra é a palavra que diz. Não é porque eu prego, não é porque eu profetizo, não é porque eu revelo que eu sou salvo, não. Sabe o que vai definir que eu sou salvo? Se eu estou vivendo esse amor. Porque o amor é o fruto do Espírito Santo. E o que tem faltado na nossa vida é o amor. Nós não podemos deixar esse amor esfriar. Quando nós vivemos esse amor com Jesus, esse amor transborda. A gente ama outras pessoas. Você ama do jeito que as pessoas é. Você tem intenção de ajudar. Você tem intenção de fazer o bom para a pessoa, não fazer o mal. Mas o que acontece hoje? Esse amor tem esfriado. Mas o que Jesus quer fazer? Ele quer resgatar esse amor. Ele quer renovar esse primeiro amor em nós. Ele quer que nós voltamos, sabe, a viver esse primeiro amor, esse chamego com Ele, a ponto de você desejar ouvir a palavra dEle, você desejar a presença dEle, você desejar ir para o culto. Quando você estava vivendo aquele primeiro amor, irmão, quando era dia de culto, você já pensava de manhã cedo, hoje é culto, eu vou preparar tudo para nada me atrapalhar de ir para o culto. E hoje qualquer coisinha que aparece é imprevisto para nós não adorar Jesus. Hoje qualquer coisinha que aparece na nossa vida é motivo de nós largar o barco, é motivo de nós abandonar. Eu aprendi uma coisa: o que eu passo na minha vida pessoal não tem nada a ver com Deus. Deus não tem culpa do que eu passo. Deus não tem culpa da minha tribulação. Sabe quem que tem culpa? Somos nós. Deus criou tudo perfeito no início. Deus deu uma vida para Adão. Uma vida que não tinha doença, não tinha dificuldade, não tinha nada de ruim, mas era tudo fartura. Quem é que trouxe a vida com a maldição? Foi o próprio Adão. A Deus falou assim: Adão, por causa de você, do seu pecado, a terra vai produzir
E às vezes nós sofremos, não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar vai colher. Tudo que eu planto eu colho. O que você está passando hoje é o que você plantou lá atrás. Ah, eu vou largar Jesus que eu estou passando. Não, meu irmão. Ele não tem nada a ver com isso, não. Jesus não vai mudar pelo que eu passei. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí eu aprendi, quando eu passo a tribulação, não jogo a culpa para Deus. Antigamente eu era assim. Eu era sem vergonha. Sabe por que sem vergonha? Eu falava, eu não vou servir a Deus mais não, porque está difícil. O que Deus tinha a ver com isso? Aí eu queria o quê? Chantagear Deus. Quem ia para o inferno era eu, Deus. É a salvação. Mas hoje a gente está vivendo a vida com Deus, um amor tão frio, que uma fofoquinha aí, eu vou parar. Você vai para o inferno por causa de uma fofoquinha. Você vai para o inferno porque uma pessoa falou mal do seu sapato. Você vai para o inferno porque uma pessoa falou mal que você não canta bem. Você vai para o inferno porque alguém está querendo cuidar. Irmão, a gente tem que olhar para Jesus Cristo e entender que eu devo buscar uma vida com Ele. A salvação é individual. Eu entendo que eu preciso de Deus. Eu necessito. Hoje eu falei para o irmão, irmão, na igreja eu não forço ninguém a fazer nada. O meu compromisso é pregar a verdade. Muda de vida quem quer. Eu não vou chegar e falar, irmão, muda isso aí, rapaz, você está errado. Não. Eu prego. A culpa de sangue não vai ficar porque eu estou pregando. Agora se a pessoa for para o inferno, Deus, por que você mandou? Não, meu anjo estava pregando, uma prega, você não ouviu. Só quando a gente teve um amor tão frio, um amor tão gelado, que qualquer coisinha, irmãos, a gente para. Mas lá no versículo 13, a palavra de Deus diz assim, ó. Mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Aquele que perseverar. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo ontem. Quando Deus falou comigo nessa palavra. Eu fiz para mim, falei assim, quem é salvo hoje? Aí eu mesmo respondi, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses são salvos. Mas eu fiz outra pergunta. Mas quem vai ser salvo? Porque hoje você é salvo. Mas quem vai ser salvo? Não são todos que são salvos aqui hoje que vão ser salvos. Que isso, pastor? A Bíblia diz que vai ser salvo, sabe quem? Aquele que perseverar até o fim. Hoje eu estou pregando. Eu não sei daqui 10 anos. Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Não estou falando que eu vou desviar não. A gente está amarrado, em nome de Jesus. Quer se ver toda no exemplo. Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas e daqui a um ano? Aonde você vai estar? Porque o segredo não é agora. O segredo é perseverar até o fim. O segredo é a perseverança. E perseverar no que, pastor? Perseverar nesse primeiro amor, meu irmão. Perseverar nessa sede de Deus. Perseverar na oração. Perseverar no jejum. Perseverar lendo a palavra. Perseverar pregando a palavra. Perseverar obedecendo a palavra. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Ali a Bíblia fala da igreja primitiva. É a primeira igreja que foi fundada ali pelos apóstolos. A Bíblia diz no versículo 42 de Atos, a Bíblia fala que aquele povo, a multidão, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha no que essa igreja perseverava para buscar salvação. Perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Não é doutrina de roupa. Era a doutrina da Bíblia, era a palavra. Eles doutrinavam eles na palavra, pregavam a Bíblia. O que é que o povo fazia? O que é que a igreja fazia? Perseverava obedecendo a palavra. Perseverava guardando a palavra no seu coração. Perseverava guardando, vivendo, desfrutando daquilo que Deus tinha na palavra. E outra coisa que eles perseveravam em quê? Na comunhão. Tem comunhão com as igrejas hoje, irmão? Hoje eu falando mal da sua igreja. Tem irmão que passa na rua e não te dá nem a paz, porque você é de outra placa. Existe comunhão? A igreja na terra é só uma. Jesus não falou, vou vir buscar as igrejas, não. Ele falou, vou vir buscar uma igreja. Só existe uma igreja para Deus. Então está faltando comunhão. Mas eles perseveravam na comunhão. Sabe o que é comunhão?
A Bíblia fala em Salmos: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união e comunhão. Sabe o que é comunhão? É quando a igreja lá, eles viam o irmão passando dificuldade, sabe o que eles faziam? Eles iam lá e ajudavam. Vendia as propriedades, ia lá e ajudava a pessoa. Mas sabe qual que é a comunhão que nós estamos tendo hoje? Sabe qual que é? Quando a gente vê o irmão dentro da igreja passando dificuldade, sabe o que a gente fala? Você viu? Fulano é aposentado e está passando dificuldade. Olha a comunhão que a gente está tendo. Aquela igreja, quando viu o irmão passando dificuldade, agora estava precisando de pagar o aluguel, estava sem dinheiro. O que a igreja fazia? Vamos ver o que nós temos aqui, vamos reunir, vamos vender, vamos fazer não sei o que e vamos pagar o aluguel para ela. Era assim que a igreja fazia. Mas hoje, pastor, você viu? A irmã está devendo 3 meses de aluguel, né? Você está doido, pastor? Isso não é jeito de gente crente não, velho. E a sua língua é que jeito de gente crente? A gente não vive a comunhão, meus irmãos. Está faltando a comunhão. A Bíblia diz que a igreja vivia no partir do pão. Quem quer partir do pão? Um que um comia, o outro comia. Um que um vestia, o outro vestia. Hoje na igreja está tendo... Eu estou falando dessa igreja, estou falando em geral, meus irmãos. Está entendendo? Glória a Deus. Estou falando de todas as igrejas. Eu prego em outras igrejas também, eu vejo. Hoje sabe o que a gente vê? Rivalidade na igreja. Ninguém está vestindo igual. Hoje a gente vem competindo. Quem veste melhor, quem está com o sapato melhor, quem está com a roupa melhor, quem está mais bonito, quem não está. Que igreja é essa que Jesus vai buscar, meu irmão? Para onde que essa igreja vai subir? Eu vou te falar a verdade. Fala igual João Trovão, só se for de paraquedas. Porque subir com Jesus a gente tinha que mudar. Mas a igreja não, a igreja primitiva ela perseverava na doutrina, na palavra, obedecendo. Hoje a gente vê dentro da igreja, sabe o que a gente vê? Isso é muito feio, Deus olha para isso, irmão. Como que Deus não fica? A gente vê um irmão dentro da igreja, quer de mal do outro irmão dentro da igreja. Não estou jogando cara de ninguém. É o que a Bíblia nos ensina. O irmão fala, pastor, fulano é assim, eu tenho olho para cara de fulano. Você não é porque fulano é a mais semelhante de Deus também. A igreja que servia a Deus no início é totalmente diferente dessa geração. É muito diferente. Hoje a gente está preocupado muito, sabe com quem, irmão? Sabe com quem eu estou? Fica de pé aqui, irmão. É Deus que está falando, viu, gente? Sabe com quem eu estou preocupado hoje? É com que sapato que o irmão vai amanhã na igreja. É que roupa que o irmão está vestindo. Eu estou preocupado se o irmão está vivendo uma vida. Eu estou preocupado se ele está tendo uma vida com Deus. E quando a gente cuida da vida dos outros, a gente esquece a nossa. Não dá conta nem da nossa. É o Espírito Santo que está falando. Porque ele sabe por que Deus está falando isso nessa noite? Porque ele quer salvar a igreja dele. Ele quer levar vocês para o céu. Ele quer levar vocês para a eternidade. Mas para nós ir para a eternidade, nós temos que guardar o princípio. Se a Bíblia fala que nós temos que amar, Jesus falou que amais uns aos outros assim como eu vos amei. Olha para você ver que amor é esse. Amar um ao outro como ele nos amou. Como que Jesus te amou? Para pensar, como que ele te amou? Ele deu a vida dele por você, não foi? Ele morreu na cruz, esse foi o amor. Ele falou, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Eu dou a minha vida para tornar tomar. Então se Jesus falou que eu tenho que amar uns aos outros como ele me amou, será que eu estou sendo aprovado em amar o meu próximo? Totalmente desaprovado. Porque hoje a gente está na frente do próximo e a gente não perdoa. A gente não consegue liberar um perdão. A gente não consegue falar, irmão, me perdoa. Mas eu profetizo que Deus vai mudar o coração dessa geração. E vai dar um coração de carne. Um coração sensível. Que vai aprender a chegar para e falar, irmão, me perdoa porque eu falei. Me perdoa porque eu fuxiquei. Me perdoa porque eu fofoquei. Me perdoa porque eu usei seu nome. Deus vai mudar o coração, vai dar esse coração sensível. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem um Deus melhor do que o de ninguém, porque Deus é um só. Então a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, é perseverar no quê? É nessas coisas, irmão. É perseverar perdoando, é perseverar liberando perdão, é perseverar amando, é perseverar ajudando o próximo,
é perseverar obedecendo a palavra, é perseverar orando, é perseverar fugindo das coisas mundanas, daquilo. A Bíblia fala para mim fugir da aparência do mal. É perseverar nisso que eu vou ser salvo. É até o fim. Então vamos aguentar. E não é fácil não, te falar a verdade. Porque a tentação vem, a bandeja vem, obstáculo vem, impedimento vem, mas nós temos que o quê? Perseverar até o fim. A Bíblia fala lá em Êxodo que Deus, olha, presta atenção, Deus foi lá e tirou o povo do Egito, o povo de Israel. Aquele povo viveu 400 anos, presta atenção, guarda no seu coração. Eles viveram 400 anos ali dentro do Egito. E ali aquele povo era escravo de Faraó. O Faraó era um rei que escravizava aquele povo. Aquele povo estava sofrendo, vivendo humilhação. Só que Deus tinha uma promessa na vida daquele povo. E Deus foi lá e levantou um homem chamado Moisés. Preste atenção. Levantou um homem chamado Moisés para ir libertar aquele povo do Egito. Porque Moisés era um grande homem de Deus. Então Moisés vai lá, tira o povo do Egito e fala para o povo que Deus ia levar eles para uma terra que manda leite e mel. Uma terra próspera, uma terra abençoada, onde eles não iam sofrer igual estava sofrendo no Egito. Então do Egito saiu uma multidão de gente. E Moisés conduzindo aquela multidão. A Bíblia diz que eles ficou 40 anos no meio de um deserto. Sabe por que ele ficou no deserto? Por desobediência. Quem vive o deserto é lugar onde você vive a desobediência. Tem gente que passa a vida inteira no deserto porque vive desobedecendo a palavra. Aquele povo ficou no deserto por causa da desobediência. Só que depois de 40 anos, meus irmãos, aquele povo foi chegar na terra prometida. Mas daqueles que saíram do Egito, sabe quantas pessoas que pisou na terra prometida dos que saíram de lá? Quem pode adivinhar? 2 pessoas, Josué e Caleb. Nem Moisés, que foi usado por Deus para libertar aquele povo do Egito, pisou na terra que manda leite e mel. Apenas Josué e Caleb. Sabe por que Josué e Caleb pisou na terra prometida? Porque Josué e Caleb permaneceu na perseverança, guardando tudo que Moisés ensinava. Josué e Caleb guardavam. Josué e Caleb perseverou, obedecendo tudo que Moisés ensinava, perseverou buscando a Deus, perseverou acreditando na promessa e não deixou se contaminar com nada. E somente eles. E o que aconteceu com Moisés, pastor? Morreu em cima do monte. Ele viu a terra, mas não entrou. Porque um certo dia Deus, um homem de Deus, Moisés era um grande homem de Deus, conversava com Deus cara a cara, face a face, boca a boca, tinha uma intimidade grande com Deus. Mas sabe por que Moisés não pisou na terra prometida? Lá em Números a Bíblia vai dizer que um certo dia Deus mandou Moisés, uma coisa simples. Deus mandou Moisés ir falar a rocha para sair água e dar água para o povo. Ele chegar a fazer o que? Falar a rocha, sair água. Sabe o que Moisés fez? Foi lá e falou: será que eu vou ter que fazer sair água dessa rocha? Foi lá e meteu o cajado na rocha e furou a rocha. Aí Deus falou: Moisés, por você ter me desobedecido, você não vai pisar na terra prometida. Um grande homem de Deus não pisou a terra prometida porque desobedeceu ao Senhor, porque não perseverou guardando a palavra de Deus. Aí Moisés, que era um grande homem de Deus, não pisou na terra prometida por uma desobediência. O que vai acontecer comigo se eu não mudar o meu coração? O que vai acontecer comigo se eu não buscar essa perseverança que Deus está pedindo nessa noite? Todos estão entendendo? Glória a Deus. O segredo é nós perseverar até o fim, meus irmãos. A vinda de Jesus está próxima. Aguenta mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Está bem perto. Daquela multidão que saiu do Egito, muitos voltou para lá de novo, você acredita? Sabe o que simboliza esse Egito? O Egito é um lugar de escravidão, simboliza o mundo. A terra prometida, sabe o que simboliza? Simboliza a eternidade, a vida eterna, a nova Jerusalém, a cidade celestial está guardada no céu para nós. Essa é a terra prometida que nós vamos pisar. Mas quantas pessoas não já voltou de novo para o Egito, que é para o mundo? Quantas pessoas não já voltou para trás porque não perseverou? Quantas pessoas não já desistiu? Pessoas que estavam no altar pregando, profetizando, fazendo a obra, está lá no mundo porque não perseverou. São muitas.
Infelizmente, Jesus falou que são poucos que entram pela porta estreita. É tanto que somente 2 de uma multidão, de milhares de pessoas, somente 2 para pisar na terra prometida. Irmão, é triste a gente ouvir isso, mas é a realidade. Louvado seja Deus. E Deus, Ele quer nessa noite, sabe o quê? Salvar a sua alma. Por isso que Ele está falando isso. Ele quer que você chegue nessa terra prometida. Ele quer que você herda a vida eterna. Mas vale a pena você abrir mão de certas coisas, meus irmãos, para herdar a vida eterna. Um conselho que eu vou te dar hoje: não para por nada não. Não desiste por nada não. Continua perseverando. No final você vai ter o gozo da sua vitória. A Bíblia fala que a alegria da